da demência, né? Porque a palavra demência, eu falei quando eu estava apresentando o episódio, gera um estigma, gera um medo e gera muito preconceito, né? Então até a gente ouve de famílias falando, fulano tá esquecido, é normal da idade. O que você tem a dizer sobre esse aspecto da cognição e envelhecimento? Quando que é normal, assim, esquecer alguma coisa? Ou quando alguém que estiver ouvindo a gente ou vendo a gente no YouTube se preocupar é procurar algum colega nosso? Bom, como qualquer órgão do corpo, o cérebro também tem os seus impactos do envelhecimento normal, o que quer que isso signifique. O envelhecimento comum, vai. Então, a gente não tem o mesmo coração, não tem a mesma musculatura, não tem a mesma pele, também não tem o mesmo cérebro. Então, alguns esquecimentos bem pontuais, por exemplo, coisas que aconteceram há pouco, menos importantes, onde você guardou um objeto, nome de artistas, esse tipo de queixa é bastante frequente. Por exemplo, uma pessoa não consegue prestar atenção em duas coisas, um idoso, tão bem quanto conseguia quando era mais jovem. Essas são alterações corriqueiras. E eu acho que essa coisa da linguagem, então não precisa nem ser idoso. Todo mundo está com uma questão de palavras, eu não sei se é porque a gente está muita informação, acelerado, não sei. Ninguém consegue ler um livro, ninguém não, mas muito pouca gente, enfim. Mas o que eu acho que é assim a diferença crucial é porque no envelhecimento normal, essas questões da memória, da cognição de maneira geral, as perdas, nunca são graves. Elas nunca afetam verdadeiramente a capacidade que aquela pessoa tem de gerenciar a própria vida. No trabalho, social, marcar sua consulta, tomar seus remédios, fazer suas compras, gerenciar sua vida, ir para cá, ir para lá, decidir isso, decidir aquilo. Qualquer coisa que signifique o gerenciamento da própria vida nunca está afetado pelo esquecimento normal da idade. Mas o outro, sim, né? O esquecimento da demência. Sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente tem um transtorno cognitivo, um comprometimento cognitivo importante, essa pessoa tem uma dificuldade que é progressiva de tomar conta de si mesmo, primeiro das coisas mais complexas. Então, um profissional começa a ter um pouco mais de dificuldade. Eu gosto sempre de dar o exemplo de um pianista, né? Um pianista com o início de um Alzheimer, usando essa doença como exemplo, tem dificuldade no começo de tocar peças muito complexas, tanto de cor como a coordenação com a partitura, com isso, com aquilo. Então, aquelas peças ultra complexas ele tem dificuldade de tocar, mas ele ainda consegue tocar de moderada complexidade, de baixíssima complexidade tranquilamente, e ao longo do tempo, 1, 2 anos, essa dificuldade vai sendo cada vez maior. Marcar seus concertos, falar com o afinador do piano, tudo isso, toda essa complexidade que envolve, né, a vida profissional, por exemplo. Que é o nosso planejamento, execução, todos os domínios, né? Exatamente, vão ficando mais e mais comprometidos, de modo que um indivíduo com demência ou comprometimento cognitivo maior, quando a família começa a perceber que algo está errado, normalmente algo já está mais errado do que deveria, né? Porque justamente, você falou dessas duas questões, eu achei interessante, às vezes, por preconceito mesmo, ou por medo do preconceito, a própria pessoa ou a própria família diz, não, isso aqui é da idade. Não, ele não tem nada, é uma negação, né? Sim. Às vezes da própria pessoa, às vezes da família, às vezes do médico.